Memphis deve se reapresentar junto com o elenco do Corinthians após polêmica, garante Fabinho Soldado, é isso mesmo. Yuri Alberto garante permanência no Corinthians até o fim de 2025 após conversa com torcedores. Augusto Melo rebate o ultimato de Memphis ao Corinthians e afirma que estava em contato com o holandês. Essas e outras informações a partir de agora no canal Fiel Torcida. Antes de soltar o vídeo, inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo e daqui a pouco estaremos de volta. E ó, tá rolando um babado mesmo lá no Corinthians. Babado, é? É um babado, um problemão, é um problemão. É. E você vai me contar mais, o tamanho Treta. do problema. É treta. Você vai me contar o tamanho do problema. Porque Memphis Depay acionou o Corinthians na justiça, cobrou uma dívida que é referente à premiação do Paulistão em direitos de imagem também, que totaliza mais ou menos 6 milhões de reais, 6 milhões e 100 mil reais. Já tinha feito uma cobrança lá em maio, ainda na gestão do Augusto Melo. Segundo o Memphis, ele não foi respondido, né? Ele não teve alguma resposta, então enviou uma nova notificação agora para o Corinthians na nova gestão de Osmar Stabile. E quer que essa situação seja resolvida logo, quer que seja hoje, inclusive. E aí, André Hernan, como é que tá? Você está acompanhando essa história, você traz os bastidores. E o que eu tô lendo ali é uma coisa que me preocupa o torcedor corintiano também. Será que tem riscos de o Memphis não se reapresentar com o Corinthians se isso não for quitado? Pelo que eu apurei, essa questão de não se reapresentar é muito mais uma questão jurídica, trabalhista, do que propriamente um desejo do Memphis ou uma ameaça do Memphis, tá? Os advogados do jogador já fizeram uma notificação em maio, na gestão do Augusto Melo, e não obtiveram resposta, né? O Corinthians ainda estava jogando, aquela coisa toda, saíram de férias, o Memphis estava focado na seleção holandesa, voltou agora, teve a paralisação, novamente houve uma cobrança e, óbvio, o Memphis quer receber. É uma premiação de um título que o Memphis ajudou o Corinthians a conquistar, isso estava em contrato, né? O que está no contrato não tem o que se discutir. Ah, mas que absurdo, nossa, o Memphis está cobrando. Não existe. O famoso, o combinado não sai caro. Está no contrato, não tem, isso não tem discussão. Quem assinou o contrato é que se responsabiliza, né? O Memphis assinou um contrato, estava lá, beleza, então ele tem que receber. Está cobrando a premiação e está cobrando uma parte de direitos de imagem, totalizando 6 milhões e 100 mil reais. O Memphis quer receber. O Memphis postou agora um story no Instagram com as malas e com a mapinha do Brasil. Está vindo para cá, a representação é no sábado. No Corinthians, uma fonte do Corinthians me diz que não acredita que o jogador vai fazer corpo mole de ou me paga ou eu não vou, né? É muito mais uma questão jurídica, porque os advogados entraram com um pedido, né? Mandaram uma notificação e essa notificação não foi respondida. A gestão que está agora, do Omar Stabile, a gestão atual, né, que está interinamente no Corinthians, já respondeu dizendo, ou melhor, está correndo atrás para pagar. E a tentativa agora é de um acordo para parcelar isso aí. Então, assim, não é que vão pagar à vista. O Corinthians não tem para pagar à vista esse valor. Deveria ter, mas não tem, pela grave crise financeira que tem, por tudo que está acontecendo no Corinthians, pela crise financeira, enfim, por tudo que está sendo exposto aí desde da gestão Augusto Melo, gestões passadas e tudo mais. Então, o Corinthians vai tentar chamar o Memphis, chamar os advogados para propor um acordo e aí ele se reapresenta no sábado normal e segue a vida. Então, é essa a situação. Mas, de fato, é uma situação que é desagradável, constrangedora, do cara ter que 2 vezes cobrar por nota, por notificação, e pelas questões trabalhistas, ele pode não se representar. Pô, tá me devendo, por que eu vou ter que trabalhar, né? O PVC está trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. Aí chega lá no fim do mês, não recebe, por que eu vou fazer programa? Por que eu vou escrever coluna? Então, assim, é a mesma coisa, é simples. Não é a questão de que o Memphis está
tratando mal o Corinthians, ou ele está desdenhando do Corinthians, ou fazendo pouco caso do Corinthians, não está nem aí pro Corinthians. Não, é um trabalhador que tem contrato e no contrato está escrito que ele tem que receber tal premiação por um título conquistado. Conquistou o título, precisa receber. E aí é o Corinthians que precisa pagar. E é duro que, mais uma vez, o Corinthians esteja envolvido nessas questões, né, de dívida, de não conseguir quitar os salários de jogadores, não é salário, né, mas valores aí pendentes com os jogadores. Tem sido uma realidade desse Corinthians, que tem uma situação financeira muito complicada, vítima de muitas más administrações aí passadas. Quão grave é essa situação, hein, PVC? E você acha que corre o risco de fato, o Memphis não se reapresentar com o grupo? E você acha que é um direito do jogador, já visto que ele está, né, existe esse débito, o Corinthians reconhece esse débito, é um direito dele não voltar para trabalhar? Vamos fazer uma observação aqui rapidinho. Sabe quem apareceu aqui agora? Quem? O Sol. Olha! Uma fresta assim, apareceu de sol. Ó, vamos lá. Mas vai abrir aquele calorão de novo pro PVC? Não. Calorão não. Mas tá abafado. Tá abafado. Não tava frio, mesmo na tempestade não tava frio. Mas tá abafado, mas não tá calorão. Eu vou tentar descobrir a temperatura aqui certinha. Nosso garoto do tempo. Essa graus. Versão de PVC vocês não conheciam, hein? PVC garoto do tempo. 27 graus. Voltar para a história do Memphis. O Memphis vai se apresentar. E o Corinthians vai pagar o que deve, talvez parceladamente. O que acontece? O Corinthians não vai deixar. Dentro do Corinthians, a ordem é não deixar acontecer a saída do Memphis por causa do não pagamento. Vexame internacional será de acontecer isso. Agora, tem uma disputa dentro do Corinthians política também. Porque no grupo do Osmar Stabile, há quem pense que tem que quitar o salário e dizer: agora chega, a gente não tem condição de continuar pagando você. O que foi combinado a gente está pagando, mas a gente não continua pagando mais. E tem um outro grupo que diz: não, a gente tem que continuar honrando o contrato até o fim, da mesma maneira, pagar o que está atrasado e continuar pagando e manter o contrato até o final, porque não se pode deixar o Augusto Melo afirmar publicamente que, olha só, o que fizeram com o Memphis? O Memphis, eu saí, o Memphis foi embora. Então tem esse debate interno na direção corintiana. Mas que o Corinthians vai resolver a situação, obrigatório, tem que resolver. Alguém vai dizer assim: puxa, mas 6 milhões de reais são apenas 1 milhão de euros. Quer 1 milhão de euros, não? Pois é, né? Para 1 milhão de euros 1 milhão de reais é muito ou é pouco? Para a gente destrinchar esses valores, né? Esses 6 milhões e 100 mil reais. São 4 milhões e 700 mil pela premiação, pelo bônus da conquista do Campeonato Paulista e 1 milhão e 400 mil referentes aos direitos de imagem. Mas PVC, uma parte eu não entendi. Como é que um grupo acha que não tem que pagar? Se está em contrato, tem que pagar. Como é que vai... Não é isso. Não foi isso que eu disse, pelo menos não foi isso que eu tentei dizer. O grupo, todo mundo acha que tem que pagar, tem que quitar. Um grupo entende que depois de quitar, tem que dizer: agora nós vamos rescindir e vamos quitar, fazendo um acordo para rescindir, depois de quitar o que está a dívida. Ah, tá, entendi. Que não se tem condição de continuar pagando por mais tempo esse contrato. E o outro grupo diz: não, a gente não pode deixar o Augusto sair dizendo assim: eu saí da presidência e os caras não conseguiram sustentar o Memphis. Então, acho que essa segunda opinião, manter o contrato até o fim, é o que vai prevalecer. Mas tem um debate interno. O debate inclui pagar o que está atrasado, sem dúvida. Ah, entendi. Agora eu entendi. Até quando que vai o contrato dele? Vocês lembram? Tô até pesquisando aqui. 26. 26? Meio de 26. Meio de 26. Eram 2 anos de contrato. Então, aí cumpriria até o meio de 26, ou seja, mais um ano ainda cumprindo esse contrato e a partir daí uma rescisão, porque senão tem uma multa rescisória também. Aí vai ter que pagar mais dinheiro. Sim, se puder. O que uma parte defende é tentar rescindir pagando o que tem que pagar, ou fazendo um acordo para pagar o que tem que pagar. Mas, de qualquer maneira, tem que pagar o que tem que pagar, ou fazer um acordo para pagar parcelado, ou pagar sem pagar o segundo ano, desde que tenha um acordo, senão tem que pagar a multa. Perfeito.
Você acha que tem chance do Memphis deixar o Corinthians antes mesmo do fim do contrato? Ou ao fim do contrato? Será? Acho que está cedo para falar. Falta um ano ainda para a gente falar se Memphis fica até depois de meio de 2026. Vai depender muito do que vai acontecer com o clube, né? Com o futuro do clube. Assim, eu sempre digo algo que acontece muito no Corinthians e no bastidor do futebol, principalmente no CT. Há uma blindagem em relação ao que acontece na política e não entra no CT, e pelo menos o Fabinho Soldado não deixa entrar no CT com o ambiente dos jogadores. E há um fechamento entre Fabinho e Dorival Júnior, Lucas Silvestre, toda a comissão técnica em relação aos jogadores, e o Memphis se sente muito tranquilo naquele ambiente, muito respeitado ali naquele ambiente do futebol com o Fabinho Soldado. Tanto que essa segurança, esse sentimento é de todos, que o Fabinho Soldado recusou várias propostas, né, para sair do Corinthians. Então, assim, o Fabinho decidiu continuar muito apostando nesse bom ambiente, nesse trabalho que agora está com o Dorival e com os jogadores. Então, assim, eu entendo que o Memphis hoje só sairia se ele recebesse uma mega de uma proposta para voltar para a Europa, uma proposta muito boa para voltar para a Europa, ou se explodisse de vez uma crise na política do Corinthians e que afetasse o futebol, né? Como o PVC falou, não queremos mais pagar esse contrato com o Memphis, e aí rescinde. Chega num acordo, paga o que tem que pagar para o Memphis e ele vai embora. Aí seria uma explosão de uma crise política dentro do Corinthians que afetaria o futebol, que hoje não afeta graças ao trabalho do Fabinho Soldado. Aí seria uma crise esportiva, né? A gente está falando de crise financeira, que essa já está instalada, uma crise esportiva. Porque assim, querendo ou não, cornetem ou não, o Memphis, por mais que ele ganhe 6 milhões por mês, como trouxe o Samir Carvalho, o Memphis ele entregou para o Corinthians, ele entrega. Ele tem números, ele tem assistências, tem gols. O ano passado ele foi o cara do time. Tem torcedor que cobra que gostaria que ele estivesse entregando mais pelo que se recebe. Você acha que ele se paga, PVC, pelo que ele apresentou até agora? Pensando que teve uma conquista de título paulista e o que ele já teve de feitos aí, assistências e gols? Ou tá caro pelo que apresentou ainda? Eu acho que ele foi importante, mas se pagar, não se paga. Porque esse salário, 6 milhões, nada se paga. Você ter classificação para Libertadores, ter título paulista, semifinal de Copa Sul-Americana, o resultado esportivo para um time que estava na zona de rebaixamento até a 29ª rodada do ano passado, o resultado do Memphis é bom. Não é o Memphis sozinho, mas melhorou. Mas não é ele. Então, não você pegar para dizer assim, o Corinthians recebeu a cota de Libertadores, então pagou o Memphis. Não é essa conta. O salário do Memphis é muito alto. Se o patrocinador paga, não é 1/3, 25% do total, no final das contas. Muito do que se falou no começo, o patrocinador vai pagar, depois não é exatamente assim. Então, não, ele não se paga. Isso significa que ele é ruim, Corinthians? Não, tecnicamente, ele foi muito importante para a recuperação esportiva do Corinthians, classificando para a Libertadores, semifinal de Copa Sul-Americana e ganhar um título paulista, que é só um paulista, mas é o primeiro título em 6 anos. No dia 13 de julho, o Corinthians de Dorival Júnior deve voltar a campo em partida válida pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. O clube enfrentará o Red Bull Bragantino em casa às 19 horas. No que diz respeito à tabela da primeira divisão da Liga Nacional, o Alvinegro do Parque São Jorge está em 10º lugar. Até aqui são 16 pontos conquistados em 12 jogos disputados. Nos bastidores, o dia hoje no Parque São Jorge pegou fogo por causa de uma polêmica. O atacante holandês Memphis Depay teria reclamado de alguns atrasos de pagamentos que deveriam ter sido feitos. Porém, em entrevista para a Gazeta Esportiva, o dirigente Fabinho Soldado deixou claro
que tudo está sendo resolvido e que já entrou em contato com camisa 10. Ele ainda assegurou que o medalhão holandês vai se representar com o elenco. Abre aspas. Eu tenho contato com todos os atletas. É claro que nesse momento de férias a gente fala um pouco menos. Mas estou sempre em contato e não foi diferente com o Memphis, declarou o dirigente. O atleta vai se apresentar normalmente, não tem nada que tire isso dele. É um atleta super profissional, super dedicado e a gente está aguardando não só a apresentação dele, mas de todos os atletas, fecha aspas, encerrou Fabinho. O atacante holandês pode deixar o timão? Essa é uma pergunta que vem preocupando a Fiel. Existem muitas especulações de que o jogador interessa a algumas equipes do exterior e de que ele poderia voltar à Europa, mas nos bastidores ele teria demonstrado o desejo de ficar no timão. O time do Povo vive um momento negativo na temporada. No Brasileirão, a equipe de Dorival Júnior ocupa apenas o meio da tabela, indo contra as expectativas, que eram mais altas. Além disso, o que vem chamando a atenção são os bastidores da equipe. Foi divulgado nesta tarde que Memphis ameaçou não se reapresentar junto com o elenco após falta de pagamentos. No meio de uma situação tão complicada, principalmente envolvendo o impeachment de Augusto Melo, o torcedor corintiano tem um motivo para comemorar envolvendo Yuri Alberto. Yuri é um dos atacantes mais queridos pela fiel torcida e garantiu, em conversa com torcedores registrada pelo Globo Esporte, que irá permanecer no time do Povo até o fim do ano. Ele tem sido um dos grandes pilares do Corinthians na temporada, salvando a equipe em diversas oportunidades. No entanto, sofreu uma lesão nos últimos dias que o afastou dos gramados. O camisa 9 está se esforçando para acelerar sua recuperação. A intenção de Yuri Alberto é retornar às atividades pelo Corinthians logo após o fim do Super Mundial de Clubes, que acontece neste momento. O Timão está se preparando para a sequência, que não será fácil. Logo após o retorno da competição internacional, a equipe de Dorival Júnior irá enfrentar o RB Bragantino, que vive bom momento. No entanto, o foco do Corinthians será a disputa da Copa do Brasil, que será contra o Palmeiras. O primeiro confronto será em casa e a volta no Allianz Parque, marcando mais um confronto entre os dois rivais. O Corinthians se prepara para duelos importantes que vão acontecer após o recesso para o Mundial de Clubes da FIFA. Além de ter a missão de melhorar sua situação na tabela do Brasileirão, o alvinegro também tem que focar na disputa do mata-mata da Copa do Brasil, ao qual enfrentará o Palmeiras no dia 30 de julho. Contudo, em meio às preocupações esportivas, o Timão tem demandas complicadas nos bastidores. Uma delas explodiu nesta quarta-feira, com o ultimato dado por Memphis sobre dívida de 6 milhões de reais, referentes a direitos de imagem e premiações. Neste contexto nebuloso, o presidente afastado Augusto Melo, que teve o pedido para retornar ao poder corintiano, negado pela Justiça, se pronunciou sobre o problema, já que a contratação do holandês aconteceu sob sua administração. A dúvida que paira na torcida do Todo-Poderoso é sobre uma possível negligência da diretoria ao resolver a situação do camisa 10. Entretanto, Augusto Melo não se calou e, por meio de uma nota, explicou como gerenciou a dívida milionária. O que Augusto Melo falou sobre a dívida com o Memphis? Abre aspas. Todos sabem da situação complicada do Corinthians, mas a minha gestão sempre esteve em contato com o Memphis e com seu staff. Nunca deixamos de dar uma satisfação. O salário realmente estava em dia, mas as imagens estavam sendo negociadas para serem pagas pelo financeiro até o dia que foi afastado. Depois disso, não sei se conversaram com ele ou se prometeram algo que não foi cumprido, afirma a nota de Melo. Sempre fiz questão de deixar os salários em dia. Sobre as premiações que estavam atrasadas, tivemos conversas com os atletas, com o Fabinho Soldado e com o departamento financeiro para que se acertasse. Espero que tudo se resolva, porque o Corinthians não pode passar por isso, e o Memphis é um jogador muito importante para o time. Fecha aspas, complementa a declaração. Memphis já havia avisado em 15 de maio, ainda sob o comando de Augusto Melo. O tempo passou, a bola girou, e nesta terça-feira, 24 de junho, veio o segundo recado reconhecido, desta vez pelo próprio departamento jurídico do clube. O holandês foi claro. Se o dinheiro não cair até o fim desta quarta, não joga mais. Pode, sem culpa, desfazer as amarras trabalhistas e deixar o Corinthians com mais um problema para a coleção. Essas foram as últimas informações do Timão.
Mas antes de encerrar o vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal e deixe seu like. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Vai, Corinthians!